Meu nome é Flávio Pripas, eu sou diretor do Cubo, que é uma iniciativa do Itaú de fomento ao empreendedorismo no Brasil, e eu vou contar um pouquinho da história de como que surgiu esse projeto e qual que é o objetivo desse projeto, a diferença que ele vai fazer no mercado. E eu vou começar a apresentação, na verdade, contando um pouquinho da minha história. Eu vim de mercado financeiro, então a gente não falou, mas eu vim do JP Morgan, do Credit Suisse. Eu, em 2005, 2006, eu assumi diretoria de tecnologia no JP Morgan, aqui no Brasil. Em 2008, fui para o Credit Suisse, depois que ele comprou a Redding Grifo. E no auge da crise do mercado financeiro, estava aquela bagunça. Acho que a maioria das pessoas que estão aqui na plateia lembram do que foi o ano de 2008, quando a Bolsa deu circuit breaker em 2, 3 vezes na mesma semana. Na auge da crise do mercado financeiro, eu desenvolvi de brincadeira um site para minha esposa, e que ela queria abrir uma loja de roupa. E aquele site, com zero investimento, na verdade com R$30 por mês, ele começou a crescer exponencialmente. Em agosto de 2008, a gente colocou esse site no ar. De repente, ele tinha 30 visitas por dia, 50 visitas por dia, 100 visitas por dia, 200 visitas por dia. 5 meses depois, começou a ter 30 mil visitas por dia, 40 mil visitas por dia, 50 mil visitas por dia. E eu decidi largar o mercado financeiro em março, abril de 2009, para começar minha trajetória como empreendedor. Foi uma decisão relativamente fácil. Naquela época, o mercado financeiro estava implodindo, então eu vi uma oportunidade que talvez pudesse dar certo, não tinha a mínima ideia se ia dar certo ou se ia dar errado. Foi uma coisa legal, que fiz coisas que eu nunca imaginei na vida. Era um site de moda que eu tinha feito de brincadeira para a esposa, e aqui tem uma foto minha discursando na New York Fashion Week, que era um evento que eu nunca imaginei nem visitar, ainda mais fazer uma palestra. E eu não sou de moda, dá para perceber quando eu subo no palco. A gente foi reconhecido na Fast Company como o mais criativo do mundo dos negócios em 2012. Mas eu começo essa apresentação para falar do Cubo, contando um pouquinho da minha história, porque eu participei ativamente da evolução, da maturidade do mercado de startups, inovação, empreendedorismo, tecnologia aqui no Brasil desde o começo. Não desde o começo, mas pelo menos desde 2008. Aqui eu tenho um gráfico, eu tenho uns slides que foram preparados até pelo Rodrigo, da Redpoint, que mostra um pouquinho dessa evolução. No início dos anos 2000, o mercado ele não tinha muita estrutura de apoio para empreendedores, para aquelas pessoas que gostariam de criar novos modelos de negócio, que gostariam de desafiar status quo, que gostariam de, na verdade, fazer coisas diferentes. Se a gente avança 5 anos um pouquinho para frente, em 2005, você começa a ver um pouco mais de movimento, você começa a ver talvez um investidor tentando fazer um negócio diferente, você começa a ver talvez um ponto de encontro para empreendedores, como a Campus Party. Só que se você avança mais 5 anos, em 2010, o cenário já muda completamente. A partir de 2010, aqui no Brasil, a gente pode falar que a gente começa a ter praticamente todos os agentes de transformação do ecossistema de inovação. A gente começa a ter comunidades onde as pessoas se encontram. Eu, por exemplo, fui o fundador, junto com a BED, junto com o IN, junto com o Marco, do Brasil Innovators, que faz o Meetup desde 2010 de empreendedores, cerca de 200 pessoas, 300, que se reúnem todo mês desde 2010. Você começa a ter aceleradoras, provedores de serviço, gente prestando serviço de mentoria, universidade falando sobre empreendedorismo, serviços na nuvem para você colocar um produto, um serviço muito mais fácil, rápido, barato na internet, disponível para os seus usuários. Você começa a ter empresas, grandes empresas olhando para startups, investidores e grandes casos de sucesso. E se a gente avançar mais 5 anos, em 2015, a gente pode falar que absolutamente o cenário ele se consolida. Existe no Brasil estrutura de apoio para empreendedores, para aquelas pessoas que querem desafiar status quo, querem criar novos modelos de negócio, querem criar novas formas de trabalhar. Só que, olhando um pouquinho os estudos que se faz no mercado sobre ecossistemas de inovação, ecossistemas de startup, ambientes de inovação, tem um estudo que eu gosto muito, que é da Up Global, que foi comprada pela Techstars, que ele coloca 5 variáveis para que aquele ambiente ele possa prosperar. 5 variáveis para que qualquer ambiente de inovação no mundo possa ir para frente. Sendo que as variáveis são, primeiro, acesso a talento. Você não consegue inovar se você não tiver acesso a talento em todas as verticais. Seja talento em engenharia, seja talento em design, seja talento em estratégia, seja talento em produto, seja talento em marketing, distribuição. Então, é um dos componentes importantes. Você precisa de cultura.
cultura, por exemplo, abertura a risco. Quando eu saí do mercado financeiro, a minha esposa ela reclama até hoje que em fevereiro eu não tenho bônus que eu recebia no banco. Então, assim, você tem que ter, na verdade, abertura a risco de largar talvez uma zona de conforto para poder fazer algo que nunca ninguém tinha feito antes. Você tem que ter propensão a falhar. Porque 95% de negócios altamente inovadores, eles vão falhar. Você já começa... Aliás, o Tony da Up Global Techstars, eu sempre falo, está aqui, valeu, mas eu sempre estudo o que eu mostro, Tony. Mas você tem que ter propensão a falhar, porque falhar faz parte do aprendizado dessa jornada como empreendedor. Você tem que ter acesso a capital. Sem capital você não consegue começar um negócio. No meu caso, eu e o Renato, nós éramos sócios no Buy Me Car, depois Fashion Me, naquela rede social de moda, os dois trabalharam no mercado financeiro, os dois tinham talvez um pé de meia. A gente não ia passar fome se a gente ficasse 1 ano sem receber salário. Então foi um dos motivos, a gente começou um negócio com capital próprio. Mas sem acesso a capital você não consegue arriscar, você não consegue começar um negócio. Você precisa de ambiente regulatório. Ambiente regulatório para você abrir uma empresa fácil, fechar uma empresa fácil, contratar um funcionário, despedir um funcionário. E olhando todo esse cenário nesse estudo e dos vários estudos que são publicados ao redor do mundo, quando a gente começou a falar sobre o projeto do Cubo, eu estava no Buy Me Car, no Fashion Me, eu vendi a empresa, abri uma segunda empresa que é o BitInvest, que é relacionada a investimento com Bitcoin, fui fazer fundraising. Quando eu estava fazendo fundraising, o Anderson da Redpoint ele me convidou para tocar o projeto do Cubo, eu topei por causa do potencial de transformação de mercado que tem esse projeto. E quando a gente começou a falar sobre o conceito do projeto, a gente percebeu que a gente iria preencher uma das lacunas dessa questão de você ter um ambiente completo onde inovação possa prosperar, que é a lacuna da densidade. A lacuna onde você tem um ambiente onde as pessoas elas podem se encontrar para fazer negócio. E é exatamente essa lacuna, hoje, depois de 7 meses de operação, isso era uma hipótese há 7 meses atrás, e hoje já não é mais hipótese. Nós preenchemos essa lacuna de ter um ponto de densidade, onde só se fala de inovação, startup, tecnologia, novos modelos de negócio, novas maneiras de pensar o mundo, novas formas de trabalhar, desafio de status quo e assim por diante. O que é o Cubo? O Cubo ele é uma associação sem fins lucrativos. Ele é um local para conectar pessoas, para gerar negócios. Desculpa a letra aqui que ficou um pouquinho desconfigurada, mas ele é uma associação sem fins lucrativos, fundada pelo Banco Itaú e pela Redpoint Ventures, com o objetivo de conectar empreendedor com empreendedor, empreendedor com investidor, empreendedor com universidade, empreendedor com grande empresa. Ele é uma associação sem fins lucrativos, plataforma aberta, fundado pelo Banco Itaú e pela Redpoint Ventures. Hoje, com apoio de grandes empresas, o Cubo ele só existe porque existe esse apoio das grandes empresas. Hoje nós temos a Cisco, a Accenture Digital e a Ambev apoiando o Cubo. E o único viés, exclusivo viés, é gerar valor para esse ecossistema de startups que estava amadurecendo aqui no Brasil e que a gente preencheu essa lacuna de mercado, que era essa lacuna de densidade. No Cubo circulam todos os dias cerca de 500, 600 pessoas. 500, 600 pessoas só para falar sobre inovação, tecnologia, startups, novos modelos de negócio, novas maneiras de pensar o mundo, como mudar o status quo, como inovar, como trabalhar de uma maneira diferente. No Cubo nós temos 52 empresas que foram selecionadas num universo de mais de 550 para serem as startups residentes do Cubo, cujo escritório é lá dentro do Cubo. Foi um processo de seleção que é um processo contínuo. O Cubo não é uma aceleradora, não tem equity, não tem propriedade intelectual, não tem right of first refusal, não tem nada. A startup ela é selecionada, ela paga para trabalhar dentro do Cubo e o interesse dela pagar para trabalhar dentro do Cubo é esse ambiente de conexão que a gente está criando. São 600 pessoas que circulam lá no espaço todos os dias com o viés de fazer negócio. Vou usar um exemplo que a gente tem aqui no palco do Dani. Dani, faz assim. O Dani é uma das startups que estão no Cubo. Ele acabou de sair no relatório da Gartner como um co-vendor agora de 2016. E acho que a apresentação para a Gartner foi feita lá dentro do Cubo. Então, esse é um dos exemplos de valor que a gente gera para o pessoal. Uma startup de reconhecimento facial. Quem vai no Cubo e entra na nossa catraca, você vê que a gente basta olhar para o aplicativo lá do Dani, ele libera a catraca para a gente. É esse tipo de valor que a gente entrega para as empresas que estão lá no espaço.
São 6 andares, a gente tem a cobertura, a gente tinha uma meta de ter um evento acontecendo no Cubo todos os dias, a nossa média está sendo de 5 eventos todos os dias, todos eles abertos para o mercado. O Cubo como plataforma aberta, as pessoas quando não nos visitam, elas não entendem isso, e já fica o convite aqui para todos nos visitarem. O Cubo ele é absolutamente uma plataforma aberta. A gente já recebeu lá dentro do Cubo grande maioria das grandes empresas do Brasil, praticamente todos os bancos, praticamente todos os investidores que atuam aqui no país, e o nosso viés institucional como Cubo é gerar negócio, é fazer matchmaking, é apresentar quem que é a melhor startup para resolver aquela dor de cabeça que é apresentada quando nós recebemos a visita de alguma empresa. É uma coisa que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, o pessoal no mercado fica bem cético quando a gente fala, nossa, mas o Banco Itaú está apoiando uma iniciativa que é completamente aberta, que qualquer um pode ir lá no espaço e fazer negócio com as empresas que estão lá? Sim, é exatamente isso. E o que ele ganha com isso? Que é uma das perguntas que talvez possam surgir nessa audiência. Ele ganha, na verdade, um grande radar de mercado. Um grande radar do que está acontecendo em termos de inovação, tecnologia, startups, novas maneiras de trabalhar, novas maneiras de pensar o mundo, para que ele um dia decida como que vai atuar com cada um desses potenciais parceiros. Eu vou deixar um pouquinho por aqui, acho que a gente vai ter bastante interação durante o nosso bate-papo. Era isso que eu queria falar. O que a gente realmente colocou no mercado, eu gosto muito dessa palavra, que são os encontros orgânicos que surgem no espaço. Ontem, por exemplo, vou dar um exemplo que foi de ontem, o fundador do Airbnb estava aqui no Brasil, ele resolveu passar lá no Cubo, a gente fez um bate-papo com os empreendedores e foram, acho que na minha opinião, os 30 minutos mais bacanas desses últimos 7 meses, porque um tete-a-tete com uma empresa tão grande é coisa que não se paga e é coisa que não aconteceria se a gente não criasse essa densidade. Gente, muito obrigado. Ficam meus contatos e obrigado pelo convite.